Quem comanda o Flamengo segue fazendo um dos maiores times da história do futebol brasileiro passar vergonha e desgastar sua imagem perante o torcedor nacional. Bom dia, horas! Bolas TV, como é que vocês estão? Tudo certo por aí nesta quarta-feira aqui em São Paulo, que amanheceu friazinha, com o céu nublado, mas a promessa de um calor escaldante perto da hora do almoço. Preparem-se, paulistanos! Essa dissonância de temperatura aqui acaba com a nossa saúde. O que tem de criança doente fora da escola, fora dos seus treinos essa semana, é brincadeira! Hoje o assunto é chato demais. É falar sobre o Flamengo, mas eu queria falar do Flamengo vitorioso, o Flamengo de história, o Flamengo de Zico, Andrade e Atílio, o Flamengo de Júnior Capacete, o Flamengo de Jorge Jesus e de Felipe Luiz agora, mas não é disso que eu estou para falar. Li uma notícia aqui no GE falando sobre o Flamengo entrando pedindo recurso de um processo de indenização de um dos seguranças que atuou no resgate dos meninos do Ninho, dos meninos que morreram lá e os que sobreviveram, e ele pelo menos resgatou 3 ou 4 moleques de lá e salvou a vida deles com muita bravura. E ele, depois de passar por isso, além de se machucar, além de ter perdas emocionais e perdas materiais, ele acaba ficando impossibilidade de trabalhar. Em 2022 ele foi demitido do Flamengo. E o Flamengo, o que ele alega, e a justiça está do lado dele aparentemente, é que o Flamengo, quando ele teve a licença médica dele, não colocou ele no INSS, ou seja, ele e também não pagou os seus salários, ou seja, ele ficou sem receber de um lado ou de outro, só ficou afastado do trabalho. E hoje ele se encontra num estado físico e mental cheio de traumas, com laudos de vários peritos médicos, que ele não tem possibilidade mais de trabalhar. E o Flamengo segue entrando com recurso contra os pedidos dele de indenização a respeito da demissão, de valores trabalhistas que não foram depositados e tudo mais. A gente está falando de dinheiro na casa de R$500 mil. Agora, me fala se isso não é envergonhar uma instituição. O time mais poderoso do Brasil, o time mais rico do Brasil, o time que tem possibilidade de trazer jogadores da Europa para o Brasil, pagar salários astronômicos, a média de salário do time do Flamengo deve ser quanto? 2 milhões? 1 milhão de reais? Está se negando a dar uma indenização de R$500 mil e uma aposentadoria vitalícia que deve ser um salário baixo, porque ele era um segurança que trabalhava no CT até os 78 anos, pelo que diz a matéria. O Flamengo está se negando a pagar. E não é o Flamengo em si, são as pessoas que comandam o Flamengo, que é um tipo de gente que a gente tem entendido cada vez mais, que é o típico brasileiro, que só olha para o próprio umbigo, não está preocupado com o entorno. Não estão preocupados com o entorno, com a evolução do esporte, do produto futebol a ser vendido, e continua agora sujando a imagem de um clube que podia ser a chave para melhorar muita coisa do futebol, dar muito exemplo por causa da sua popularidade. Mas as pessoas não estão fazendo isso. Triste para o torcedor do Flamengo, que tem que ver a imagem do seu clube sendo degradada por gente que se diz flamenguista.